Abra a tua Bíblia comigo em Lucas capítulo 7, 36. Diz assim a palavra do Senhor: Convidou um dos fariseus para que fosse jantar com ele. Jesus, entrando na casa do fariseu, tomou lugar à mesa. E eis que uma mulher da cidade, pecadora, sabendo que ele estava à mesa na casa do fariseu, levou um vaso de alabastro com unguento. Estando por detrás aos seus pés, chorava, regava-os com suas lágrimas e os enxugava com os próprios cabelos. E beijava-lhe os pés e ungia com o unguento. Ao ver isso, o fariseu que o convidara disse consigo mesmo: se esse fora profeta, bem saberia quem e qual é a mulher que lhe tocou, porque é pecadora. Dirigiu-se Jesus ao fariseu e lhe disse: Simão, uma coisa eu tenho a te dizer. Ele respondeu: dize-a, mestre. Certo credor tinha 2 devedores, um lhe devia 500 denários e outro 50. Não tendo nenhum dos 2 com quem pagar, perdoou-lhes a ambos. Qual deles, portanto, o amará mais? Respondeu-lhe Simão: suponho que aquele a quem mais perdoou. Replicou-lhe Jesus: julgaste bem. E voltando-se para a mulher, disse a Simão: vês essa mulher? Entrei na tua casa e não me deste água para os pés. Essa, porém, regou os meus pés com lágrimas e os enxugou com seus cabelos. Não me deste ósculo. Ela, entretanto, desde que entrei, não cessa de beijar os meus pés. Não ungisse a cabeça com óleo, mas essa com bálsamo ungiu os meus pés. Por isso eu te digo, perdoados lhes são os seus muitos pecados, porque ela muito amou, mas aquele a quem pouco se perdoa, pouco ama. Então disse a mulher: perdoados são os teus pecados. Os que estavam com ele à mesa começaram a dizer entre si: quem é esse que até perdoa pecados? Mas Jesus disse à mulher: a tua fé te salvou, vai-te em paz. Amém? Primeira coisa que a gente tem que entender é que essa mulher de Lucas 7 não é a mesma mulher de Mateus, né? Não é a mesma mulher de Mateus 26. Lá era Maria de Betânia. E lá ele estava na casa de Simão o leproso. Aqui ele está na casa de Simão o fariseu. Lá estavam Maria, Marta, Lázaro. Aqui não, aqui estavam os fariseus. E é interessante entender essa mudança de contexto. As duas passagens, elas se complementam, por assim dizer, porque lá houve uma motivação, um ensino um pouco diferente do que Jesus quis mostrar aqui pra gente. Simão convidou Jesus porque ele era fariseu, ele era um hipócrita. O jantar ele não era feito de qualquer maneira. O jantar normalmente era feito aberto ao público, às vezes até na varanda da casa. Simão era um homem de posses, provavelmente, mas ele não estava interessado na pessoa de Jesus. Ele estava interessado em questionar a Jesus, em pôr Jesus à prova. Ele não estava interessado naquilo que Jesus tinha para oferecer para ele: perdão, salvação, cura. Ele não estava interessado. Ele queria reputação, porque Jesus era um homem respeitado, era um homem admirado, era um homem que estava fazendo sucesso, era um homem que estava em proeminência. Amém? Isso se deu em Naim, na cidade de Naim, não em Betânia, como no outro caso, né? E o jantar não era simplesmente um bate-papo, como eu disse, né? Era algo público para ser visto. Mas Simão ele falhou miseravelmente em alguns aspectos. Porque quando você recebia uma visita na sua casa, naquela cultura, as cidades não eram asfaltadas, não eram calçadas, não. Isso veio muito, muito tempo depois. Ainda que Israel tivesse debaixo do Império Romano, e se o Império Grego trouxe o grego na época que Jesus nasceu, Deus preparou o cenário para a vinda do Senhor, estabelecendo o grego como língua internacional, como língua comercial para que o Evangelho fosse pregado. O papel dos romanos na história foi preparar estradas. E se você estudar hoje a gente encontra facilmente na internet como eles faziam. Se você pegar aqui a BR-470, onde estão duplicando, vão ver os aterros feitos com rocha e tudo mais, as camadas e sobrecamadas que vão sendo colocadas, você vai ver que os romanos faziam igual. Só que ainda assim não era asfaltado, não era calçado. Isso empoeirava os pés. Eles usavam sandálias. E a primeira coisa, naquela cultura, na casa da minha avó, quando não tinha energia e eu era criança, bem no interior, no sul do estado, aqui em Santa Catarina, a gente tomava banho de gamela e quando se escurecia era tudo lâmpada querosene, aquele cheirão característico do querosene, né? Era um barato, né? Dormia assim, eu não via a hora de voltar para casa porque eu tinha medo escuro. E tu botava a mão assim na tua frente e tu não via nada. Não via nada, não tinha só a luz só do luar mesmo, não tinha
Apagava-se tudo, só ouvia o sapo e o galo de manhã. E eu lembro que eles lavavam os pés, sempre lavavam os pés numa gamela. E essa cultura de lavar os pés à visita era uma maneira de honrar. E Simão não fez isso. Ele não cumprimentou Jesus com um ósculo, com um beijo na cabeça, na testa, como era o costume de honrar, de respeitar, de dar boas-vindas ao convidado. E ele não ungiu a cabeça do Senhor também, honrando. Porque o jantar era um evento. Não era simplesmente um bate-papo, vamos lá na minha casa, vamos pedir uma pizza. Não, era um evento. Era um negócio, você convidava alguém em evidência. A motivação ali estava totalmente errada, mas como era público, como o negócio era aberto ao público, essa mulher da cidade, e essa palavra da cidade, ela carrega um significado pernicioso, por assim dizer. Significa que ela era uma prostituta naquela cultura, uma mulher da vida, uma mulher que vendia o seu corpo para poder sobreviver. Irmãos, naquela época não tinha Bolsa Família, auxílio-doença, INSS. Quando uma mulher ficava viúva, e se ela não tivesse filhos, querido, ou ela se prostituía, ou ela mendigava. Muitos países da América Latina não têm INSS, onde o Murakava prega, no Peru, na Colômbia, na Bolívia, lá, não tem. Ele tem uma igreja lá onde ele ajuda, que são todos deficientes, eles não recebem ajuda nenhuma. Ele costuma brincar que todo mundo tem uma igreja que é só cego, todo mundo é cego, menos o tesoureiro. Ele costuma brincar com isso, mas naquela época não era diferente. Essa mulher, ela vendia o corpo por algum motivo para poder viver. Só que ela havia sido tocada, ela havia recebido de alguma forma e de alguma maneira a mensagem de Jesus, porque Jesus andava por aquele lugar. E de alguma maneira o evangelho entrou no coração dela e a convicção do Espírito Santo. O que é convicção? Nós usamos errado, hoje em dia se perdeu isso. Nós usamos errado. Antigamente, quando eu me converti, há 25 anos atrás aproximadamente, a gente falava quando uma pessoa se desviava, dizia, esse cara nunca foi convertido, ele foi convencido. Mas está errado isso. Porque quando uma pessoa é convencida, ela é convencida pelo Espírito. Porque ele nos convence do pecado, da justiça e do juízo. E quando uma pessoa vem à frente, num apelo, ela vem debaixo de convicção. E convicção é estar convencido, é ser convencido. Ele vence junto. Convencer é vencer junto. Ele vem, ele te apresenta uma proposta de salvação inegável. Tem que ser muito burro, me perdoa, mas tem que ser muito burro para negar a oferta de salvação que Jesus oferece. Muito. A maior sabedoria que um ser humano pode expressar na sua vida como um todo é aceitar a cruz, o sacrifício de Jesus na cruz por mim e por ti. A maior demonstração de sabedoria que um ser humano pode ter. A coisa mais sábia, a decisão mais sábia que pode ser feita. Você pode ter 10 doutorados, pós-doutorados, pode ter o que for, pode ter o diploma, o título que for. Querido, você vai para o inferno. Vai para o inferno. Porque não é sobre você, é sobre o que ele fez. Não é o teu título que te dá isso. Deus deu uma grande ceia, uma grande festa, um grande baile, por assim dizer, e convidou a todos. Só que o requisito é, eu pago o ingresso. Não, mas eu quero pagar. Não, se você quiser pagar, você não entra. Não é pelo teu esforço, não é pela tua sabedoria, não é pelo teu conhecimento, não é pelo que você carrega, é por ele, é pelo que ele fez. Isso não diz respeito a mim nem a você, diz respeito a ele. O problema é que nós estamos tão imbuídos, tão cheios dessa dinâmica de meritocracia, de fazer para receber, de A para chegar em B. Isso é lei, isso é letra, isso é Antigo Testamento. Isso é a lei de Moisés. É muito bonito Deuteronômio 28, a gente vibra. Se atentamente ouvires a voz do Senhor teu Deus, tomando cuidado de guardar todos os mandamentos, que hoje o Senhor teu Deus te ordena, todas essas bênçãos virão após ti e te alcançarão. É lindo, se tu fizer, tu recebe. Mas nós estamos na graça. Não quer dizer que simplesmente se eu fizer tudo e tudo e tudo certinho, vai dar tudo certo. Não quer dizer. Salomão foi muito sábio quando disse, vi príncipes andando a pé e servos a cavalo. Não são sempre os fortes que vencem a guerra, não são sempre os ligeiros que vencem a corrida. Não são sempre os sábios que prosperam, porque o tempo e o acaso afetam todos os homens. Não existe mais A para B, para chegar em B. É claro que se você plantar, você vai colher. É uma lei, é claro. Mas não há uma garantia. A garantia é Ele fez o que é necessário para que eu possa entrar por um novo e vivo caminho e folgar na presença do Pai com ousadia, com temor sim, com reverência sim, mas não com medo. Não com medo, Ele é Pai. E essa mulher entendeu isso. Essa mulher entendeu, a despeito, independente dos seus pecados, da sua vida promíscua.
Uma vez, há muito tempo atrás, uma mulher perguntou para o Silas Malafaia, no programa dele na televisão, a época que eu tinha tempo para assistir televisão, sábado de manhã. Ela era uma mulher, uma prostituta, e ela havia se convertido e ia se casar. E ela não aceitava casar-se de branco na igreja. Ela não se permitia isso. Eu não estou defendendo o pregador nem nada, né? Enfim, não quero entrar em polêmica, mas ele foi muito sábio ao dizer para ela: se você se basear na tua justiça, você não pode. Mas se você se basear na justiça do que Jesus fez e ofereceu na cruz, vai você e vai o noivo de branco. Quando eu casei, tinha um smoking lá branco. A mulher disse: pai de santo, não, pelo amor de Deus, misericórdia. Mas é isso que ele faz comigo e contigo. E essa mulher, ela ofereceu uma adoração extravagante. E é nisso que eu quero falar. Porque nós estamos hoje vivendo debaixo de um peso tão grande, de informações erradas. E eu preciso até chegar no que eu quero falar. O Senhor está me dando caminhos para poder explicar melhor isso. Quando Ele nos fez, Ele nos criou, uma parte de nós veio do pó da terra. Quando Ele criou, lá em Gênesis 1:1, Ele disse: Bereshit bara Elohim, no princípio criou Deus. Bara é criar do nada. Bara é criar de algo que não existe. Ex nihilo, como diz o latim, do nada. Não existia nada, e Ele falou: haja luz, e houve. Foi falando, e foi surgindo. Ele foi dando ordem, e as coisas foram sendo criadas. Só que quando Ele criou a gente, o ser humano, Ele criou de algo que já existia, e a palavra é azá. Azá é criar, é que nem asa, só que é azá que fala. É criar de algo que já existe. Então Ele pegou o pó da terra, e a Bíblia diz ali, a tradução mais coerente é formou de algo que já existia, da terra. Tudo que Ele criou, Ele deu ordem. Produza a terra relva, povoem-se as águas de seres viventes, povoem-se os ares de enxames, né? Eles não chamavam de como é que é o coletivo de passarinho? Bando, cardumes, enxames, enfim. Não é bando, tem outro? Não me lembro agora, enfim, não vem ao caso. Mas Ele foi falando com a terra e a terra foi devolvendo. Quando chegou na hora de fazer eu e você, Ele não terceirizou. A Trindade se reuniu e disse: façamos o homem à nossa imagem e semelhança. E Ele soprou, Ele fez a minha forma e a tua corpórea, ali em Adão, e soprou fôlego de vida, o sopro do Espírito. E o homem se tornou alma vivente. Ele criou, se fosse para falar um exemplo para a gente entender isso em computação, Ele criou primeiro o hardware, né? O gabinete, a placa-mãe, os circuitos e tudo. Amém? Depois Ele soprou o Espírito, a energia elétrica ali. Só que falta o sistema operacional. O celular usa o Android, o computador usa o Windows. Isso é a minha e a tua alma. Para nós entender melhor. Pegou, né? Para que a energia converse com o hardware, o físico. O software é necessário, o sistema operacional. E o sistema operacional é a minha e a tua alma, a minha emoção, o meu sentimento, a minha inteligência, o meu intelecto, as minhas memórias, os meus desejos. Tudo isso se formou na fusão quando Deus nos criou. Uma parte minha veio de algo que já existia, terra. E uma parte minha veio da boca de Deus, do sopro de Deus. Amém? Bará. Do nada. Uma parte minha veio na hora. Por isso que lá em Deuteronômio diz, e Jesus repete isso quando ele é tentado pelo diabo: nem só de pão o homem viverá, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Porque uma parte minha está bem alimentada. Eu jantei antes de vir para cá. Você tomou o teu café também, eu acredito. E vai comer de novo quando chegar em casa. Porque uma parte tua come da terra porque ela é terra. E quando partir desse mundo, vai voltar para a terra. Mas uma parte minha e tua veio do alto, veio de Deus. E o que eu estou comendo? O que a gente está comendo com essa porcaria aqui na mão, 24 horas por dia? O que a gente está comendo? O quê? Lixo. E não entendemos por que as coisas não dão certo. Porque não desfrutamos o melhor de Deus. Deus não terceirizou. Ele disse: façamos, mas nós terceirizamos. Nós viemos para o culto: ora por mim, pastor. Bota o meu nome no grupo de oração, intercede por mim. Nós queremos estudo pronto. Eu dou aula aqui no Mevan Academy, desde a época do Yachará, desde 2010. E a gente ensina. Tem muito aluno, ex-aluno meu aqui. O irmão também. O pastor Cirlei também foi meu aluno. Amém? Glória a Deus. Não dá para aguentar, irmão. Eu choro bastante, tá? Queima. Não dá para segurar. Então, o que a gente precisa? Comer de Deus, diretamente, comer de Deus. E essa mulher entendeu isso. Quedar-se aos pés. Paulo foi treinado aos pés de Gamaliel. Maria,
Aquela família, né, que representa, eu ministrei lá aquele dia, representa a igreja, Marta, Maria e Lázaro. Lázaro, o milagre meu e teu do novo nascimento, o milagre cotidiano que eu e você precisamos da conversão, nos voltarmos diariamente para o Senhor. Diariamente eu preciso me converter a cada dia, não é uma vez só, eu preciso me voltar. Converter é voltar-se para o Senhor a cada dia. Eu preciso comer dele a cada dia. Lázaro é esse milagre do novo nascimento, da ressurreição. Maria representa a adoração aos pés do Senhor, adoração extravagante, que é dada aprendendo do Senhor. E Marta representa o trabalho, mas não um trabalho louco como ela estava fazendo de um lado para o outro, se batendo em muito serviço, na ansiedade do seu coração, não sei se por agradar, por ser benquista, por ser reconhecida, enfim, a gente está ministrando sobre isso também agora. Vai ter escola de uma reunião para os obreiros, para quem serve no sábado à tarde aqui, tá? Para quem serve, para quem deseja servir na casa, a partir das 14h. Então, Maria escolheu a melhor parte, Jesus disse, que é dada aos seus pés, e essa não lhe será tirada. Pouco é necessário, na verdade, uma coisa só, Jesus disse, e essa é a melhor parte, estar aos pés. E essa outra mulher aqui, que a gente não sabe o nome dela, ela entendeu isso. Ela fez tudo o que Simão não fez. As lágrimas dela não eram de choro, um choro de tristeza, de condenação. Era de alegria. Ela encontrou aquilo que pode preencher o vazio do coração, que eu e você muitas vezes, mesmo conhecendo ao Senhor, viramos as costas para Ele e buscamos em outros lugares. Ela encontrou da mesma maneira que a mulher no poço de Jacó, quando Jesus disse, aquele que beber da água que eu lhe dou não voltará a sentir sede. Existe um rombo, um buraco no meu e no teu interior, do tamanho do Senhor. Existe. E a semelhança daquela tabuinha que as crianças encaixam triângulo, quadrado, cilindro e vai encaixando, nós tentamos encaixar coisas que ficam ou frouxas ou entaladas ou desce torto. Não é ali. Não pertence, porque esse lugar tem que ser alimentado com isso, com a palavra de Deus, com a Bíblia, com as coisas do Senhor. E é por isso que muitas vezes as coisas não vão como a gente gostaria que fosse na presença de Deus. Essa mulher reconheceu que era uma pecadora, mas o barato aqui foi que ela não parou no pecado dela. E a igreja hoje, ela tem parado no pecado. A igreja, eu já vi pregadores pregar, pelo menos você tirasse 15 minutos, daí daqui a pouco sobe outro, o cara abre o culto, fala 15 minutos, daí sobra o cara que vai pregar, pelo amor de Deus, misericórdia. É no mínimo 1 hora, a Bíblia diz, a igreja não ora nem 5 minutos. E quando ora é só para pedir perdão dos seus pecados, câmbio, desligo, amém, Senhor, eu vou dormir. E parou ali. E não desfruta da presença de Deus. Vai fazer uma reunião em casa, um culto, onde quer que seja. A primeira coisa que ela abre a boca é, Senhor, perdoa meu pecado, misericórdia de mim. E para ali, porque parou no pecado, porque paralisou, porque a condenação vem. Essa mulher não parou no seu pecado. Gente, ela foi tão extravagante que ela ofereceu ao Senhor. Eu já estou pulando aqui os tópicos. Ela ofereceu para o Senhor, olha, escandalize-se. A Bíblia diz lá no Antigo Testamento que tudo que era condenado, tudo que era da idolatria, tudo que vinha, que era despojo e coisas que era tirado da idolatria tinha que ser moído e jogado fora, até o ouro. Quando eu me converti, na minha época, CD, olha, era bem pouco que tinha. Estava começando o CD, DVD, então nem sonhava. Em 98 isso. E eu tinha um monte de fita, cassete. E eu queria gravar louvor, pregação em cima para não jogar elas fora. Gravar em cima. Aí uma irmã abençoada mesmo, falou, não, querido, não faz isso. Deus vai te dar condições de comprar nova. Porque isso aí foi usado pro pecado, para coisa errada, essas músicas aí, não. Beleza, joguei fora, realmente queimei. E Deus deu graça, a gente foi comprando fita e coisas originais, discos originais, enfim, né? CDs quando veio. Mas essa mulher, ela fez um negócio, cara, que eu fico perplexo. De onde é que veio o dinheiro para ela oferecer aquele bálsamo? De onde que tu acha que veio? Quanto que tu acha que valia aquilo ali? Jesus aceitou? Você está entendendo? A extravagância dele. Eita! A extravagância dele, ele aceitou. Levítico 6 diz, o fogo arderá continuamente. E você apresenta para o Senhor aquilo que você tem. As suas ofertas. A Bíblia fala de materiais que eram oferecidos. Sacrifícios, animais, madeira, ouro, pedras preciosas, peles de animais marinhos, coisa rara naquele lugar. A Bíblia fala de tanta coisa, tantos talentos, tantas habilidades que isso representa, coisas boas, coisas nobres. Mas os animais representavam o que? O pecado, porque era feito expiação. Expiação, irmão, não é espiar de enfiar a cabeça num buraco e
Como eu já vi gente pregar essa bobagem, dizer que Jesus expiou o pecado do nosso coração, que ele olha lá dentro assim. Não, expiar é com X, não é com S. Expiar com S é de dar uma espiada, é olhar. Expiar com X é substituir. Então, o animal substituía o meu e o teu pecado. Se fosse na ocasião, se nós estivéssemos na ocasião, o sacerdote botava a mão sobre o povo e botava a mão sobre o bode expiatório, e ele era sacrificado. Amém? Jesus, ele ofereceu essa substituição de uma forma definitiva, de uma vez por todas, Hebreus diz. De uma vez por todas, definitivo. Não há mais nada que eu e você precisamos fazer, a não ser render graças e procurar dar uma resposta para Ele diante de tão grande salvação e viver condizente com o que essa palavra diz. Por quê? Não é porque Ele quer ser adorado. Deus vai ser Deus independente de ser adorado ou não. É porque esse é o melhor para mim e para você. Torne-se semelhante todos aqueles que o adoram. Ele diz referente aos ídolos. Mas em Coríntios diz assim, aquele que se une ao Senhor torna-se um só espírito com Ele. Um só com Ele. Mas também fala, antes em Coríntios, aquele que se une a uma prostituta é uma só carne com ela. O que você quer? Desfrutar de tudo aquilo que Deus tem para ti. O pacote é muito grande, irmão, não é só salvação. Não é só salvação. O pacote é muito grande, os benefícios são muito grandes. Quando você entra numa empresa, vale alimentação, dentista, médico, vale transporte. Transporte para o céu, prosperidade, cura. Cura não só para o corpo, cura para a alma, cura para as memórias, cura para as feridas. Um novo e vivo caminho para poder andar. Até o louco, quando andar por ele, não se desvia. O pacote é muito completo. Mas a gente se contenta só com um aspecto e acha que está tudo bem. Não pare nos seus pecados. Isso já foi resolvido na cruz. Isso já foi resolvido. Eu não prego supergraça, hipergraça, eu não prego, eu sou contra isso. Eu sou contra isso veementemente. Não, eu ensino sobre disciplinas espirituais, jejum, oração, adoração e tudo mais. Todo o pacote. E a hipergraça, ela diz que muito dessas coisas não é mais necessário. É necessário sim, porque Ele deixou como ordenança. Jesus nos deixou tudo isso como ordenança. Para desfrutarmos mais e mais, para comermos do céu e parar de comer da terra. Amém. E essa mulher trouxe o seu salário, as suas economias, e Ele aceitou. Ela enxugou os pés dele, molhado com suas lágrimas. Ela enxugou com seus cabelos. Hoje, na cultura árabe, principalmente, eu vi até um jogo de futebol recente, um jogo feminino, o Irã estava jogando contra outra seleção. Eu não sei se era, não lembro qual era a seleção agora, não vou lembrar, não vou falar porque não, talvez eu. Mas acho que é hijab o nome do véu de uma jogadora do Irã, acho que é hijab o nome. Caiu. Todas as jogadoras fecharam, cercaram para que aquela mulher pudesse botar o seu véu de novo, porque aquilo, pasme, é a mesma coisa na cultura que andar de topless. Mostrar os cabelos. Elas fecharam um círculo enquanto o colega botava o hijab de novo. Naquela cultura islâmica, aqui na época não era diferente. Aquela mulher ali publicamente, ela soltou os seus cabelos, mostrando aquilo que só poderia ser demonstrado entre quatro paredes para o seu marido. E usou, como não tinha nada mais à mão, os seus cabelos. Não foi uma atitude erótica a dela, foi uma atitude extravagante o que ela ofereceu. Uma atitude de extravagância extrema. Ela ofereceu a sua intimidade, por assim dizer. Quem foi meu aluno sabe, está cansado de ouvir isso, mas eu preciso falar de novo. O aspecto da circuncisão. Domingo eu falei. A circuncisão, na cultura judaica, era pegar um menino recém-nascido. Era uma aliança que Deus estabeleceu através de Abraão. Um sinal de uma aliança, que todo menino, macho, recém-nascido, tinha o excesso de pele da sua genital cortada. É como a cirurgia feita hoje de fimose nos meninos, que tem aquele probleminha de ser grudado, né? A pelezinha. E o que isso representa? Porque eu indaguei muito tempo no início da minha conversão, na minha intimidade com Deus. E o Senhor me deu no meu quarto, na minha intimidade, essa revelação. Eu não vi ninguém pregar sobre isso. O Senhor fazia perguntas para mim e me perguntava: qual é a tua parte mais íntima no teu físico? Paulo diz em Coríntios que os membros menos honrosos do nosso corpo físico, nós cobrimos com dupla honra, a roupa de baixo e a roupa de cima. Amém? Nós usamos duas roupas para cobrir os membros menos honrosos. Ali ele fala para a igreja. Então aquele irmãozinho que está envergonhando o evangelho, aquele irmãozinho que é fraco na fé, vocês vão cobrir com dupla honra. Esse é o exemplo dele lá. Mas, trazendo para esse aspecto de circuncisão, qual é a tua parte mais oculta? Qual é
o teu pecado mais secreto? Qual é o teu maior podre? Qual é aquele vício arraigado que você não consegue se desvencilhar? Aquele que você esconde as 7 chaves, as 7 palmos. E hoje a circuncisão é do coração. Não há mulher, nem homem, não há grego, nem judeu, não há servo, nem senhor. Não, todos são iguais perante Deus. Qual é a parte que você esconde do teu marido, da tua mulher, de todo mundo, e que ninguém, Deus o livre se alguém souber? Deus está dizendo, me dá acesso. Mostra para mim. Adão e Eva andavam nus na presença de Deus e não se envergonhavam. Não se envergonhavam. E se nós temos em Cristo a restauração disso, eu não estou falando para ti ir para casa. Orar debaixo do chuveiro não tem problema, irmão, mas não é para te andar pelado dentro de casa orando, pelo amor de Deus. Né? Não leva para esse lado, né? Não seja estúpido. É abrir o teu coração. Abrir teu coração. E contar, Senhor, esse é o meu pecado, como essa mulher. Tu sabes todas as coisas, eu não preciso te dizer. É isso, eu abro, eu confesso para ti. Ser pobre de espírito é isso. É reconhecer que não há nada em mim, não há mérito em mim. Eu não sou Deus, eu não sou capaz de nada, eu sou impotente. Eu sou fraco, eu sou dependente. Isso é pobreza de espírito. E a Bíblia diz que Jesus falou, bem-aventurados são os pobres de espírito, porque deles é o reino. Mas não pare ali. Ali é só o ingresso, porque lá no tabernáculo, o sacrifício pelo pecado era o primeiro passo. Era queimado e aí você entrava. E como o pastor Vilmar falou do rapaz ali que simbolizava a lâmpada fica lá dentro, no santo lugar, representa as orações. Representa o louvor, a adoração, o óleo queimando continuamente. A adoração no Espírito. E é tão interessante, pastor, que quando Davi pegou as 5 pedras, ele matou só um gigante, e ali são 4 gigantes. O Senhor já proveu tudo. O que é necessário já foi feito a provisão. Passou-se muito tempo até essa luta com esses valentes aqui. Davi já estava com uma certa idade, por isso ele quase morreu. Se fosse na mocidade dele, eu acho que não era tão fácil não, porque ele era bom de briga. Mas, entenda, para que ele pegou 5 pedras lisas, se só tinha um gigante? Mas ali tinha mais 4 gigantes. Tinha até um outro Golias, com o mesmo nome do primeiro lá. Um que tinha 24 dedos, misericórdia, que aberração. Não devia ser aquele homem. Não interessa o tamanho do gigante. Interessa o tamanho do teu Deus. E falando ainda sobre a oferta, sobre aquilo, o que vai ser oferecido no altar, o que vai ser queimado ao Senhor, falando sobre isso, o que você vai oferecer para o Senhor? Quando o tabernáculo foi feito, Moisés é um cara que morou no Egito. Imagina, passou 40 anos lá. O que era o assunto no Egito? O que era o assunto mais badalado? Construção. Tudo que diz respeito à pirâmide lá, aquelas estátuas, aqueles enfeites, aquelas coisas. O cara respirava aquilo dia e noite vivendo na corte do faraó. Toda aquela arquitetura, todas aquelas esculturas, esse tipo de trabalho, sabe? Ele respirava isso. E aí ele passa 40 dias e 40 noites na presença de Deus e recebe a maquete. Download, Deus faz no espírito dele, imagino, de como seria o tabernáculo. E aí ele enche 2 homens, Bezalel e Aholiabe. E 2 homens do meu espírito. Esses caras eram os artistas plásticos da época. Cheios do Espírito, manjavam de tudo, escultura, fundição de metal, ourivesaria, lapidação de pedra preciosa, carpintaria, o que fosse, bordado, costura, tudo esses caras fizeram no tabernáculo, cheios do Espírito. E tudo isso foi dado voluntariamente pelo povo. Quando você oferece voluntariamente para o Senhor, é debaixo das asas dele que isso ganha forma, porque o nome Bezalel significa a sombra de Deus. É ali que você ganha forma. É ali que você ganha o formato do céu para a minha e para a tua vida. Existe um formato, como diz os surfistas, existe um shape para a tua prancha, para te surfar no espírito. Se a onda é grande, se a onda é pequena, dependendo do teu peso, dependendo do tipo de praia, dependendo se quebra para a esquerda, para a direita, irmão, Deus sabe o teu DNA espiritual e Ele sabe o shape, o formato que você precisa ter nele. Nele está desenhado no céu. A questão é eu me colocar debaixo da sombra de Deus para receber, talvez primeiro uma lambada bem dada, para tirar o grosso. Porque quando um sacerdote, preste atenção nisso, quando um sumo sacerdote, ele era ungido, está me ocorrendo agora, era sacrificado 3 animais. Primeiro era um novilho, depois 2 cordeiros iguais, sem mancha e sem defeito, e depois eram feitas ofertas de vinho, de cereal, de azeite, de farinha.
O que isso representa? Quando nós somos raça eleita, a Bíblia diz, todos nós, sacerdócio real, homem e mulher. O homem não é o sacerdote da casa, o homem é o cabeça da mulher. A mulher também é sacerdotisa. Amém? Amém. Me prova na Bíblia que só o homem é o sacerdote. Não tem como. Os dois são, os dois. Raça eleita, sacerdócio real. E a primeira coisa a morrer é o novilho, é o bruto. As coisas brutas, cheio de osso, cheio de casco. Eu cresci num ambiente matadouro, irmão. Meu pai trabalhou a vida toda com frigorífico, com açougue. Faz um ano passado, agora em maio, eu fui com ele para essa região aí que não tinha energia, lá onde a minha avó morava. Agora tem. E era 10 horas da noite, a gente estava matando um boi. Pensa num serviço pesado, um serviço sujo, bruto. Ele esperneia, ele não queria morrer. Comer carne é bom, vocês ficam com pena, mas comer carne é bom domingo, né? É o bruto, é o sujo. Abrir a buchada, aquela sujeirada que sai, e lavar aquilo lá no Ribeirão, levar de Tobata, a gente levou lá para lavar. E depois subimos um morro bem grande com aquela Tobata, jogamos uma carcaça lá, cachorrada da vizinhança, veio tudo para roer aquilo. No outro dia era uma nuvem de urubu lá, a gente não via nada, só a nuvem lá. Mas o bom, a carne, a gente levou tudo para dentro e congelamos. O primeiro que precisa morrer na minha e na tua vida é o bruto. Diz respeito à minha carne, à tua carne, à velha natureza, não o meu corpo. Carne no sentido de velha natureza. E depois a minha alma e o teu espírito, que são indivisíveis. 2 cordeiros, idênticos, sem mancha e sem defeito. Idênticos, representando a minha alma e o meu espírito, que somente são divididos pela palavra de Deus e discernidos por ela. E depois vem as nossas habilidades, os nossos talentos e tudo aquilo que Deus nos legou de maneira natural, que nós nascemos do jeitinho que nós somos, e Deus nos recebe dessa forma. Não pare nos teus pecados. Isso ali é só o santo, o átrio, na verdade. Depois do átrio tem o santo lugar, e depois do santo lugar tem o santo dos santos. Há um banquete oferecido para nós. Um banquete. 5 alimentos há na Bíblia descritos para o cristão. Leite para os recém-nascidos. Pão para os que estão crescendo, para os que já estão mais maduros. Alimento sólido para os bem maduros na fé. Carne para os soldados. Mas existe um 5º alimento, descrito lá em Apocalipse: o maná escondido para os vencedores. Onde é que fica o maná escondido? Dentro da Arca da Aliança. Onde é que fica a Arca da Aliança? Dentro dos Santos dos Santos. O que representa a Arca da Aliança? A presença de Deus. O véu foi rasgado. Você e eu podemos entrar por esse novo e vivo caminho, abrir o propiciatório, porque Jesus ofereceu propiciação por mim e por ti, e desfrutar do maná escondido, da revelação da palavra de Deus, assim como eu estou trazendo aqui para vocês, está disponível. Nós só não comemos porque não queremos, preferimos ficar no Instagram, na Netflix, na internet, caramba. Aí não dá. Não dá. O meu povo perece porque lhe falta conhecimento. E esse conhecimento é o conhecimento de Deus. Não é simplesmente informação. Isso nos emburrece. Nos emburrece demais. Essa quantidade de informação que a gente fica passando o dedo, isso nos emburrece. Vocês não têm noção, psicologicamente falando, como isso nos emburrece. Porque nós não aguentamos ver um vídeo de um pouquinho mais longo. Nós não aguentamos ler um texto um pouquinho mais longo. Nós queremos tudo curtinho, rapidinho, fast food. E fast food, irmão, é cheio de veneno. Nós não conseguimos ler mais a Bíblia. Nós lemos aqueles posts que tem um versículozinho só, male, quando ainda é um versículo, e paramos ali, e há um banquete com maná escondido, oferecido para mim e para ti, na presença dele. Amém? Não pare nos seus pecados, já foi resolvido na cruz. Não é carta branca para te continuar pecando, de maneira alguma. Não pense isso, não é carta branca. Ore, jejue, se preciso for. Ah, mas eu já jejuei 1 dia, 2, não deu certo. Cara, se tu vai na academia, num dia tu só vai voltar dolorido para casa. Se tu jejuar 1 dia, tu só vai voltar com fome, com dor de cabeça. Começa a fazer disso uma prática, tira 1 dia da semana para isso. Segunda-feira, toda segunda, ok, eu estou bem descansado, eu dormi domingo até meio-dia, que bênção. Comi bem, posso jejuar na segunda, não vou sentir fraqueza. Ou sexta, se você preferir. Vai poder dormir sábado, descansar o final de semana. É contigo, é do teu jeito. Como diz o Luciano Subirá, meu jejum, minhas regras. Amém? Mas faça para o Senhor. Não vai fazer que nem um irmão que na igreja que eu congregava antes de vir para Itajaí, em outra cidade, que era para escolher um alimento para jejuar 1 mês. E ele foi jejuar lagosta. Ele disse, comeu lagosta uma vez na vida, está jejuando desde então. Não, tem que te custar alguma coisa. Por quê? Porque senão não é sacrifício. Tem que te custar. Davi, quando quis comprar a eira de Araúna,
para construir ali o templo. Na verdade, não foi ele que construiu, foi Salomão. Araúna quis dar de graça para ele. Pega. Araúna não era outro nome do cara agora. Estou falando besteira. Não, outro nome. Enfim, ele disse uma coisa: não oferecerei ao Senhor algo que não me custe nada. É essa disposição, não é dar o resto para o Senhor. É dar a primícia, é dar o primeiro, é dar o que tem valor para o Senhor. É honrar o Senhor como essa mulher, independente da origem. Se a única coisa, irmão, que tu tens hoje para oferecer para Deus é culpa e pecado, ofereça. Não pare nisso. Não deixe isso te impedir de ir para a presença de Deus. Se você está preso em algum cativeiro, há libertação para você. Há libertação para você. Ele é especialista em desconstruir hábitos e vícios. Ele é especialista em libertação. Ele cura e não é por merecimento. Amém. Aleluia. Aleluia. Fique de pé. Derrame a sua vida diante de Deus, independente do que você tiver para derramar. Derrame. Curve a sua cabeça e derrame. Derrame. Ele recebe, mas Ele não vai te deixar assim. Você não vai para a presença de Deus para ser abençoado no intento de buscar uma recompensa ou alguma coisa parecida. Mas é impossível você se aproximar dEle e não ser transformado. Porque a Bíblia diz em Hebreus que Ele se torna galardoador de todos aqueles que o buscam. Galardão é recompensa. É impossível você ir para a presença de Deus e permanecer o mesmo. É impossível. E à medida que você vai, essa transformação vai sendo cada vez mais profunda em você, deixando marcas em você, a ponto dessas marcas serem vistas pelos outros. Quanto você está disposto a abrir da sua vida para o Senhor? A ponto de mostrar a tua nudez e a tua vergonha? Quanto você está disposto a deixar ser circuncidado no teu coração? Deixa Ele te tocar. Deixa Ele te tocar. Ele te ama e Ele te quer. Ele não abre mão de ti. Ele pagou um alto preço. Um alto preço. Não é para a gente brincar. Não é para a gente levar de qualquer jeito. Se hoje ouvides a voz do Senhor, não endureçais o vosso coração. Renda-se a Ele. A palavra de Deus nos mostra nos originais. Sabia que já chegara ao fim o tempo. Pedras vivas. Nós não somos tijolos, todos iguais. E muitas vezes as pessoas interpretam essa passagem de uma maneira muito errada. O nosso espírito que está morto precisa nascer de novo. É celebrado um feriado em Israel, o dia do Purim. Ele não tinha condições nem de cobrir a sua própria nudez, ele era totalmente inútil. Prendeu a Pedro, tocou a orelha de Malco e o curou. E Deus é misericordioso para nos levar a esse lugar. Amém.